Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula no modo RTE da disciplina de Circuitos Elétricos 2. Hoje vamos continuar abordando o tema Circuitos Magnéticos. Bem, pessoal, 2 aulas atrás a gente viu o levantamento da curva de saturação, né, dos materiais, onde existe uma certa variação da permeabilidade magnética do material em função da corrente ou em função da intensidade de campo, né? Então afeta a relação entre B e H, né? A densidade de campo e a intensidade de campo. E então, para cada material, a gente tem ali uma relação entre o B e H, que é esse μ, que tem uma região que normalmente é linear e tem uma região ali que entra na saturação que é não linear. E essa saturação, ela acaba afetando ali diretamente a permeabilidade, né, do meio, e passa a existir uma variação. Em função dessa variação da permeabilidade do meio, vai variar lá a relutância do material, do circuito magnético e a permeância do circuito magnético, uma vez que a permeância e a relutância dependem da permeabilidade do meio. E vimos também aí já na aula passada, né, que na definição de indutância, né, a gente pode obter a indutância pelo número de espiras da bobina ao quadrado dividido pela, pela relutância do meio, né? Ou em número de espiras ao quadrado vezes a permeância. A gente obtém então que a saturação do material vai afetar também diretamente a indutância do circuito magnético. Se consideramos então aquele circuito que já estávamos abordando em aulas passadas, né, com uma bobina produzindo um fluxo magnético através da circulação de uma corrente em N espiras, né? E se a gente considera o núcleo magnético contendo seções transversais iguais em todos os seus trechos, a gente batiza esse circuito magnético como um circuito magnético série homogêneo, onde nós temos aqui seções em série com a mesma área de seção transversal. Então, nesse circuito, a gente tem que as áreas 1, 2, 3 e 4 são iguais, que a gente batiza como área A. Nesse circuito, então, teremos que a densidade de campo magnético em cada um dos trechos, por exemplo, no trecho 1, eu teria que a densidade de campo é o fluxo que passa naquele trecho dividido pela área da seção daquele trecho. Então, o fluxo, a densidade de campo B1 vai ser o fluxo dividido pela área 1. No trecho 2, a densidade 2 vai ser o fluxo dividido pela área 2. Dos trechos 3 e 4, B3 e B4 também fluxo dividido por área 3 e área 4, respectivamente. Então, a gente acaba concluindo que as densidades de campo, uma vez que as áreas das seções são iguais, também teremos a densidade de campo igual em todo o circuito magnético. E por isso ele é chamado de circuito magnético série homogêneo. Se considerarmos o circuito magnético agora com áreas de seções transversais em cada um dos trechos diferentes, nós teremos um circuito que é conhecido como circuito magnético série não homogêneo. Então, se qualquer uma das áreas fossem diferentes uma das outras, teríamos um circuito série não homogêneo. Nesse caso, temos então a área 1 diferente da área 2, diferente da área 3, diferente da área 4. Então, as densidades de campo magnético serão também diferentes em cada um dos trechos, uma vez que ela será o fluxo dividido pela área. Percebam aqui que o fluxo, independente da área, né, ele é o mesmo em todo o circuito magnético. O fluxo gerado pela fonte aqui vai ser o mesmo. O que caracteriza, se a gente for lembrar da analogia, um circuito série, um circuito elétrico série, né? Então, nesse caso aqui, a densidade de campo magnético vai ser diferente em cada um dos trechos. B1 diferente de B2, diferente de B3, diferente de B4.
Trazendo para uma representação análoga de circuitos elétricos, né? Então podemos representar o nosso circuito magnético através de uma fonte que é uma força magnetomotriz, através de uma força magnetomotriz, e um circuito em série com relutâncias de cada um dos trechos, do trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. Então, temos lá uma força magnetomotriz, relutâncias e circulando nesse circuito série um fluxo magnético que é igual para todos os trechos. Então, a força magnetomotriz ela vai ser igual soma das relutâncias, relutância do trecho 1, do trecho 2, mais do trecho 3, mais do trecho 4, vezes o fluxo magnético. A soma dessas relutâncias vai me dar o que a gente chama de relutância total. Ou podemos também escrever que a força magnetomotriz é a relutância total vezes o fluxo magnético. E, numa representação simplificada, podemos escrever, redesenhar, né, a força magnetomotriz trafegando por um circuito magnético, esse circuito magnético contendo uma relutância que é representativa da relutância total do circuito magnético, no caso, a soma das relutâncias de cada um dos trechos. Muito bem, partindo então dessa relação em que a força magnetomotriz é igual à relutância total vezes o fluxo, né? Lembrando que essa representação aqui está vindo da representação de um circuito magnético não série, não homogêneo, né? Nós temos então que a força magnetomotriz seria o fluxo vezes a somatória das relutâncias em cada um dos trechos, onde as relutâncias em cada um dos trechos seria ali, dada que a relutância é o L sobre μ vezes a relutância de cada um dos trechos seria o L de cada um dos trechos, o μ de cada um dos trechos, poderiam ser materiais diferentes, dividido pela área da seção transversal de cada um dos trechos. Então, a força magnetomotriz poderia ser igual, né, substituindo na equação lá em cima, né, o fluxo vezes o somatório que era das relutâncias de cada um dos trechos vai ser somatório do comprimento, permeabilidade de cada um dos trechos e área da seção de cada um dos trechos. Lembrando aqui que podemos estabelecer a relação ali da densidade de campo magnético em cada um dos trechos pelo fluxo dividido pela área da seção do trecho, né? Substituindo na equação da força magnetomotriz, teríamos que a força magnetomotriz vai ser igual a somatório da densidade de campo em cada um dos trechos, dividido pela permeabilidade de cada um dos trechos, vezes o comprimento de cada um desses trechos. Lembrando ainda da relação onde a intensidade de campo se relaciona com a densidade de campo dividido ali pela permeabilidade, né, em cada um dos trechos ali, de acordo com o material utilizado, podemos chegar então numa expressão em que a força magnetomotriz vai ser igual ao somatório de H vezes L em cada um dos trechos do circuito magnético série não homogêneo. Então, a gente tinha para o circuito série homogêneo que a força magnetomotriz era igual a H vezes L do circuito completo, né? O L do circuito completo e o H era o mesmo. Aqui nós temos para um circuito não homogêneo igual ao somatório de cada um dos trechos, que pode ter materiais diferentes ou áreas diferentes, comprimentos diferentes. Bem, chegamos então na expressão lá que a força magnetomotriz é igual ao somatório de H vezes L, né, para cada um dos trechos do circuito. Desmembrando isso aqui no nosso circuito lá que possui 4 trechos, né? Então a força magnetomotriz total vai ser H1L1 mais H2L2 mais H3L3 mais H4L4. Se tivessem mais trechos, teria lá mais HNLN, tá certo? E essa força magnetomotriz total é igual ao número de espiras lá na minha bobina do circuito magnético vezes a corrente elétrica que circula por aquela bobina. Simplificando aqui, a força magnetomotriz total é igual à soma de forças magnetomotriz
ao longo do meu circuito magnético. De forma similar lá ao circuito elétrico, né? A queda de tensão total era igual à soma das quedas de tensão ao longo do circuito série, né? E isso é igual ao número total de espiras vezes a corrente. Então, as intensidades de campo magnético, H1, H2, H3, H4, Hn, são determinadas através das curvas de magnetização dos materiais, respectivamente, para cada uma das densidades de campo magnético B1, B2, B3, B4, Bn, né? Essas relações elas vão existir para resolver dois tipos de perguntas, né, num circuito magnético. Uma delas, determinar o valor da corrente I injetada na bobina, necessária para produzir um determinado fluxo magnético, φ, né, no núcleo, ou determinar o valor do fluxo magnético no núcleo, que seria produzido por uma corrente injetada conhecida I. Então, essas são as duas questões aí em geral que a gente pode resolver utilizando as relações aqui estabelecidas. Bem, pessoal, apresentamos na aula de hoje as relações sobre o circuito magnético série, né, homogêneo ou não homogêneo. Esse equacionamento vai servir para responder as duas questões, né, ou determinar a corrente injetada numa bobina necessária para produzir um determinado fluxo, ou determinar o valor do fluxo produzido por uma determinada corrente, né. Eu vou gravar um próximo vídeo agora, contendo um exercício sobre a solução de circuitos magnéticos série, e para depois em seguida abordarmos sobre circuitos magnéticos paralelos. Então, até a próxima aula. Obrigado.